Pastor Mark, ele é pastor executivo da Clear Creek Community Church, uma igreja em Houston, Texas. Uma igreja que tem sido parceira de muitos projetos da Atos 29, do Restore Brasil, e também parceira da nossa igreja através da plantação lá de Itajubá. A nossa primeira filha, a Igreja do Redentor em Itajubá, o processo de plantação ele se viabilizou através da soberania, da bondade de Deus, usando não somente a nossa vida, mas também a vida da Clear Creek, que foi a nossa principal parceira para a gente conseguir viabilizar aquele projeto. Então, a gente tem uma relação de muita gratidão e parceria com essa igreja. E eu já conheço alguns irmãos, alguns dos pastores já há algum tempo, mas o Mark, em especial, era um irmão que eu não conheci e passei a conhecer em janeiro desse ano, e tem se tornado um amigo, uma pessoa muito querida e muito inspiradora. E eu sou grato a Deus por ter o Mark conosco nessa noite, ele que é o pastor executivo, os pastores líderes lá, o Bruce Wesley e o Yancey, são os pastores principais de pregação. É uma igreja que reúne todo domingo, nos seus campos, em torno de 4.500 pessoas. Mas a marca principal dessa igreja, que a gente tem percebido, é a generosidade e o compromisso que eles têm com o Evangelho, não somente na igreja local deles, na cidade deles, mas ao redor do mundo. Os irmãos que estarão conosco lá em Moçambique, em novembro, parte dessa equipe vai ser da Clear Creek também. Essa, se eu não me engano, é a terceira viagem missionária que eles fazem esse ano para o Brasil. Eles fizeram uma viagem em janeiro para Itajubá, que eu pude estar presente. No mês passado, eles estavam na Paraíba, no estado da Paraíba, e agora eles estão aqui no Rio de Janeiro. Em novembro, eles vão para Moçambique e já tem conversas para o final de novembro. Um outro grupo ir para o sul do Brasil para a gente fazer alguns treinamentos pastorais lá, na última semana de novembro. Então, eu sou grato a Deus pela visão missionária dessa igreja. E, para nós, é uma alegria poder tê-los conosco, cultuando. No final, eu queria reconhecer esses irmãos que estão aqui, mas também ter o pastor Mark compartilhando a palavra de Deus para a gente. Vamos orar nesse momento pela vida do pastor Mark? Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo Mark, pela Lisa, sua esposa, sua família, pela Clear Creek, por cada um dos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja. Obrigado pelo trabalho, Senhor Deus, que eles realizaram essa semana aqui conosco, não só ensinando os irmãos da nossa igreja, mas também nas atividades missionárias, Senhor Deus, que nós tivemos a oportunidade de servir. Que o Senhor possa abençoar de forma muito especial a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa manifestar a sua graça no meio deles a cada dia. Nós somos gratos a Ti por essa igreja e te pedimos que o Mark seja um instrumento nas Tuas mãos para trazer a Sua palavra aos nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Thank you, brother. Thank you. Well, Pastor Cristiano, the other elders here at Redentor, Pastor Cristiano e os outros presbíteros aqui no Redentor, and the congregation of Redentor Church. e a congregação da Igreja do Redentor. On behalf of our team, Em nome da nossa equipe, on behalf of Clear Creek Community Church, em nome da Clear Creek Community Church, thank you very much for your generous hosting of us this week. obrigado muito pela recepção generosa que vocês tiveram para conosco nesta semana. It has been our privilege and pleasure to be here. Tem sido nosso privilégio estar aqui com vocês. So thank you very much. Muito obrigado mesmo. So I need these. Eu preciso disso. I want to talk to you tonight Essa noite eu quero falar para vocês about what a generous life looks like. sobre como parece uma vida generosa. This is an area of passion for me. Essa é uma área de paixão para mim. But money is a taboo subject today. Mas o dinheiro é um assunto que gera um tabu hoje. Even preachers hesitate to talk about it. Até mesmo os pastores têm uma dificuldade em falar sobre isso.
However, Jesus talked much about money. Mas saiba que Jesus falou muito sobre o dinheiro. There's much wisdom literature in the Bible about money. Existe muita literatura sábia na Bíblia sobre o dinheiro. The Apostle Paul talks about money over and over. E o apóstolo Paulo fala também sobre dinheiro sequencialmente. And money must be a troubling subject that might be the most troubling subject that we ever talk about. E talvez dinheiro seja o assunto mais problemático que a gente possa vir a falar sobre. You may have heard the verse that says the love of money is the root of all kinds of evils. Talvez você já tenha ouvido falar naquele versículo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. The money is blamed for about 50% of all divorces and fights in marriages. E o dinheiro é culpado por cerca de 50% das brigas e divórcios nos casamentos. So let's talk tonight about this subject of money and generosity. Então vamos falar essa noite sobre esse assunto de dinheiro e generosidade. The very first thing and the most important thing I want you to hear tonight. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês e a mais importante, A generous life is not what God wants from you. é que uma vida generosa não é o que Deus quer de você. Rather, it is what God wants for you. Na verdade, é o que Ele quer para você. In his book called Whole Life Generosity, No seu livro chamado Uma Vida Toda de Generosidade, tradução livre aqui, Skye Jethani highlights three important movements centered around the cross. esse autor chamado Skye Jethani, ele fala sobre inúmeras questões sobre a problemática do dinheiro. These movements must take place in us. E ele fala sobre movimentos que devem acontecer dentro da gente no que diz respeito ao dinheiro, If we really want to be generous people. se a gente de fato quer ser um povo generoso. These three movements are relationships, E esses três movimentos são relacionamento, gratitude, gratidão and release. e liberalidade. So true generosity begins with the relationship with God. Então, a verdadeira generosidade se inicia com o relacionamento com Deus. And to the extent that we embrace the gospel of Jesus Christ, Até o ponto em que a gente abraça o Evangelho de Cristo Jesus, we will begin to discover all the generous ways e a partir daí a gente começa a descobrir as diversas formas de generosidade that God has given himself to us que Deus tem se manifestado através da sua vida para conosco. and the magnitude of the sacrifice E a magnitude do sacrifício that has been made on our behalf. que foi feito por Ele no nosso lugar. You see, it's through a personal relationship with Jesus Então, é através de um relacionamento pessoal com Jesus that we begin to see that God is the first and the most generous giver. que a gente começa a perceber que Deus é o primeiro e o mais generoso doador. The natural response to God's generosity that flows out of us E a resposta natural da generosidade de Deus flui para fora de nós. is a deep sense of gratitude. E ela é um senso de gratidão muito profundo. And ideally, that impulse of generosity based on gratitude E, idealmente, esse impulso de generosidade baseado na gratidão will make us want to demonstrate that gratitude vai fazer com que nós queiramos demonstrar essa gratidão to the world around us para todo mundo à nossa volta. by releasing our resources to change the world. Ao liberarmos os nossos recursos para mudarem o mundo. But it's not natural to be generous. Mas não é natural sermos generosos. There's a threat lurking that keeps us from living a generous life. Existe um trabalho ameaçador que continua nos impedindo que a gente seja generoso. That threat is fear. E essa ameaça é o medo. Fear says that if I commit to whole life generosity, O medo diz que se eu me comprometer com uma vida inteira de generosidade, I leave myself exposed eu passo a me expor, because I have no clue what the future holds porque eu não tenho ideia alguma do que o futuro vai reservar para mim. or whatever might be waiting for me around the corner. Ou seja, aquilo que esteja esperando para mim ali ao cruzar a esquina. So that fear drives most of us to live with closed fists. Então esse medo faz com que a maioria de nós viva uma vida, né, de mão fechada, Rather than live with open hands. ao invés de uma vida de mãos abertas. I think it is reasonable to assume that we all want to be generous. Eu acho que é razoável assumir que todos nós queremos ser generosos.
Nobody has anything negative to say about someone who is being generous. E ninguém tem algo de negativo a dizer para uma pessoa que está tentando ser generosa. But I think it's also safe to assume Mas eu também acho que é seguro assumir that we may not understand what being generous looks like. que talvez a gente não entenda o que significa e o que se parece ser uma pessoa generosa. So let me first describe what I am not talking about. Então, primeiramente, eu quero descrever para vocês aquilo que eu não quero falar sobre. Being generous is not the same as giving. Ser generoso não é a mesma coisa que dar. I think we probably all give quite often. Eu creio que provavelmente a maioria de nós aqui dá com alguma frequência. We may give to food drives. A gente pode entregar alimentos, We may give to clothes drives. a gente pode entregar doações de roupas. We may give to someone begging on the street corner. Talvez a gente doe para alguma pessoa, um pedinte na rua. We may even give a few dollars in the offering plate when it's passed at church. E até mesmo a gente pode dar algum dinheiro, né, na ofertória da igreja. And I hate to tell you this, E eu odeio dizer isso para você, but that's not generosity. mas isso não é generosidade. That's just giving. Isso é apenas doar, It's spontaneous. de forma espontânea It's sporadic. e esporádica. And that's different than being generous as God defines it. E isso é diferente de ser generoso conforme Deus o define. Giving is about doing. Dar é a mesma coisa, diz respeito ao fazer. Generosity is about being. E generosidade diz respeito ao ser. So how do we move from living with closed fists Então, como é que a gente se movimenta de uma vida de mão fechada and just giving e apenas dando e doando, eventualmente, to the full-fledged radical generosity that God has called us to? por uma vida radical de generosidade que Deus tem nos chamado para vivermos? Jesus did not need to die, Jesus não precisava morrer. so you would settle for fearful. So you would settle for fearful or random or sporadic giving. So you would settle. Então, Jesus não precisava morrer para que você pudesse se estabelecer livre de uma vida com medo. So in the greatest possible display of generosity, E a maior expressão de generosidade que houve God gave us his son, Jesus, foi Deus dando o seu Filho Jesus por nós, who came to earth and lived a perfect life que veio para a Terra e viveu uma vida perfeita, that we could not live. uma vida que a gente não poderia viver. Jesus paid the penalty for our sin that we could not pay. Jesus pagou os débitos pelo nosso pecado, débitos esses que a gente não poderia pagar. And God offered us eternal life with him that we do not deserve. E Deus ofereceu para nós a vida eterna com Ele, vida essa que a gente não merece. Can you dream of a greater act of generosity Você pode imaginar qualquer ato de generosidade a essa altura? than what Jesus has done for us? Esse ato de que Jesus estabeleceu por nós? I want to show you a passage of Scripture Eu quero compartilhar com vocês uma passagem na Escritura that highlights the type of generosity que destaca o tipo de generosidade that our world can hardly understand. que o nosso mundo é incapaz de compreender. If you have your Bibles, Se você está com suas Bíblias em mãos, please turn to 2 Corinthians chapter 8. abra em 2 Coríntios capítulo 8. And as you turn there, I want to give some context. E conforme você abre, né, a sua Bíblia, eu quero te dar um contexto. The Apostle Paul is writing a letter to a Christian church in the city of Corinth. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja na cidade de Corinto. He's inviting them to grow in whole life generosity. E ele está convidando eles a crescerem numa vida integral de generosidade. See, they have the impulse of generosity, Para que eles não tenham apenas um impulso de generosidade, and they want to live generously, mas para que eles queiram viver de forma generosa. but they don't have the how of generosity. Mas eles não tinham o conhecimento da questão. In fact, the Corinthian church had previously committed E, de fato, a igreja de Corinto tinha previamente se comprometido to giving to the church in Jerusalem, a fazer doações para a igreja de Jerusalém. but they failed to follow through. Mas eles falharam nessa caminhada. So to encourage them, Então, para encorajá-los,
Paul tells them a story of a group of Christians Paulo fala para eles sobre uma história de um grupo de cristãos from the city of Macedonia da cidade da Macedônia, who have excelled in whole life generosity. que foram excelentes numa vida integral de generosidade. So I'm going to read 2 Corinthians chapter 8 verses 1 through 5. Então eu vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 8, do versículos 1 ao 5. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, by the will of God, to us. E lá diz o seguinte: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. There's so much in this text, Há tanta coisa aqui nesse texto, but what stands out mas o que salta aos olhos? is the place from where their generosity flowed. É o local de onde a generosidade deles fluiu. Verse 2 tells us that from their abundance of joy O versículo 2 nos diz que da sua abundância de alegria and their extreme poverty, e da sua pobreza profunda ou extrema, it overflowed in a wealth of generosity on their part. transbordou em grande riqueza de generosidade da parte deles. So they clearly didn't buy into the myth Então, claramente, eles não compararam aquele mito that generosity is determined by what they had available to them in the moment. que generosidade se trata daquilo que eles têm de abundância naquele momento, das riquezas abundantes daquele momento. Because they didn't have much available to them at the time. Porque é fato que eles não tinham muito disponível das suas riquezas naquele tempo. But they gave once according to their means, Mas primeiro eles deram de acordo com as suas posses, and then a second time beyond their means, e depois, num segundo momento, para além das suas posses. and they did it of their own accord. E eles fizeram por vontade própria. This is clearly a picture of whole life generosity, Isso é claramente uma imagem de uma vida integral de generosidade. because it wasn't just a financial contribution. Porque não era apenas uma contribuição financeira. Look at verse 5 again. Olhe mais uma vez lá no versículo 5. It says, "And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us." Diz o seguinte: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Notice how they gave themselves first to the Lord, Notem que primeiramente eles se entregaram a Deus and then to those who were in need. e posteriormente aos outros, né, que ele diz nós. That's foundational to whole life generosity. E isso é fundamental para uma vida de generosidade de forma integral. It's about a deep relationship with God Se trata aqui então de um relacionamento profundo com Deus, that leads to deep gratitude, que leva a uma profunda gratidão, which overflows into a wealth of generosity que transborda numa riqueza de generosidade, that extended far beyond their wallets. que se estende para além das suas paredes, né, dos seus muros. They knew that this was the type of generosity that Jesus modeled for us. E eles sabiam que esse era o tipo de generosidade que Cristo tinha idealizado para a gente. And looking at verse 9, E olhe lá adiante no versículo 9, it says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, by his poverty, might become rich."
Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. For the Macedonians and for us, Para os homens da Macedônia e para nós, Jesus is both the motivator and the model Jesus é as duas coisas, o motivador e o modelo, for what generosity is to look like. sobre o aspecto da generosidade, como ela deve ser. So I may want to be generous, Então eu posso querer ser generoso, but I may also struggle with the fact mas eu também posso lutar com o fato that it may feel costly. que isso pode ser custoso para mim. We want to give, Nós queremos dar, but we don't want it to affect our comfort mas nós não queremos afetar o nosso conforto or impact our lifestyles. ou impactar o nosso estilo de vida. But that's not the generosity Jesus asks of us. Mas essa não é a generosidade que Cristo pede de nós. The generosity of Jesus is sacrificial. A generosidade de Jesus é sacrificial. And when our generosity is sacrificial, E quando a nossa generosidade é sacrificial, we start to imitate in small but very real ways a gente começa a imitar de forma pequena, mas verdadeira, the love of Jesus. o amor de Jesus. The Macedonian Christians embraced the way of Jesus. Os cristãos da Macedônia abraçaram a forma de Cristo. And in doing so, E ao fazerem isso, took on a lifestyle of giving away oneself for the good of another. eles começaram a ter um estilo de vida de doar a si mesmo pelo outro. And they did it joyfully. E eles faziam isso de forma alegre. You see, Paul wasn't inspiring them Veja aqui que Paulo não estava tentando inspirá-los, or persuading them ou persuadi-los, or manipulating them. ou até mesmo manipulá-los. The Macedonians gave of their own accord, Os cristãos da Macedônia deram de acordo com a sua própria vontade. and they gave from their heart. Eles deram do seu coração. That's why in chapter 9, verse 7, É por isso que lá no próximo capítulo 9, versículo 7, when Paul turns his attention back to the Corinthians, quando Paulo muda sua atenção de volta para os coríntios, he tells them that their acts of generosity ele diz a eles que os seus atos de generosidade need to come from a similar place. deveriam vir de um lugar semelhante. So 2 Corinthians 9:7 says this: Então, 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. So you will decide in your heart. Então você vai decidir no seu coração. For followers of Jesus, this is what release of your resources looks like. Para os seguidores de Jesus, isso é o que significa e como se parece o liberar os seus recursos. It can naturally flow out of you. Ele pode. Application for us tonight. Então, qual que é a aplicação prática para nós essa noite? How do we actually go about living a truly generous life? Como é que a gente de fato vive uma vida verdadeiramente generosa? The first step, and definitely the most important step, O primeiro passo e definitivamente o mais importante to living a generous life para vivermos uma vida generosa is to have a deep, abiding relationship with Jesus Christ. é termos uma vida profunda e permanente de relacionamento com Cristo. Spend time with Jesus. Gaste tempo com Jesus. Ask Him to help you be a generous person. Peça a Ele para te ajudar a ser uma pessoa generosa. Spend time in community with other believers. Gaste também tempo em comunidade com outros cristãos, Maybe with your small group talvez no seu grupo pequeno, who can encourage you, que pode te encorajar, pray for you, orar por você and hold you accountable. e a quem você pode prestar contas. The second step is to have a plan, E o segundo passo é você ter um plano, because without a plan, porque sem um plano, you will not and you cannot be generous. você não poderá e não conseguirá ser generoso. You see, without a plan, Então você veja que sem um planejamento, most people will allocate their resources like I used to. a maioria das pessoas vão começar a alocar os seus recursos como eu costumava fazer. I would spend, Eu gastava, I would save, eu guardava and I would give if anything was left. e eu doava ou dava se algo sobrasse disso. Why would anyone who doesn't know Jesus do any differently? E por que qualquer pessoa que não conhece a Cristo faria diferente do que eu fazia? But if that's the way that I budget, Mas se essa forma como eu crio o meu orçamento,
and that's the way I fill my calendar, e se essa é a forma como eu preencho a minha agenda, then there will never be anything left over então nunca sobrará nada for the type of generosity that God calls us to. para o tipo de generosidade ao qual Deus tem nos chamado para fazermos. That's why when Jesus came as king, E é por isso que quando Jesus veio como rei, he flipped that plan upside down. ele colocou de ponta cabeça esse planejamento. And he said, no, no, this is how citizens of my kingdom are going to live. E ele disse: não, não, assim é a forma como os cidadãos do meu reino devem viver. First, we give. Primeiro, nós damos. Second, we save. Segundo, nós vamos guardar. And third, we live on the rest. E depois a gente vive com o resto. I've searched the Bible looking for areas in which God says, Eu procurei pela Bíblia toda procurando trechos em que Deus pudesse dizer to put him second, para colocar ele em segundo lugar, to worship him second, para adorá-lo em segundo lugar to give to him second. e para doar para ele ou dar para ele em segundo lugar. Those commands are not there. Mas esses mandamentos não existem em local algum da Bíblia. God demands to be first. Deus demanda ser o primeiro. The very first of the 10 commandments in Exodus 20, verse 3. O primeiro dos 10 mandamentos em Gênesis 20, versículo 10, says you have to have, or you shall have no other gods before me. versículo 3, tá? Não tereis outros deuses diante de mim, antes de mim. In Matthew 6:33, Em Mateus 6:33, Jesus says in the Sermon on the Mount, Jesus disse no Sermão do Monte: but seek first the kingdom of God mas buscai primeiro o reino de Deus and his righteousness, e a sua justiça, and all these things will be added to you. e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. God's place is first. O lugar de Deus é em primeiro lugar. So it's no surprise that God says to give to him first. Então não é surpresa alguma quando Deus nos chama para darmos a Ele as nossas primícias. Giving back to God Dar de volta a Deus through the local church, através da sua igreja local. and then giving to others E depois dar aos outros must be a priority in our plan, deve ser a nossa prioridade no nosso planejamento, in our budgets, no nosso orçamento, in our calendars. na nossa agenda. Generous giving is premeditated. A entrega generosa é premeditada. There's nothing arbitrary about choosing to live a generous life. E não é nada arbitrário escolher vivermos uma vida generosa. When we think about how to give, E quando nós pensamos em como dar, we can look at the Macedonians a gente pode olhar para os homens da Macedônia and remember that they gave first to God e nos lembrarmos que primeiramente eles deram a Deus and then to others. e depois aos outros. At the top of their generosity plan was a commitment. E no topo do seu planejamento de generosidade havia um comprometimento. The commitment was to first set aside a gift to God, O comprometimento era primeiro separar aquilo que a gente daria a Deus, who is the giver of all good things. que na verdade é aquele que dá todas as coisas boas. And they practiced this E eles praticavam isso, because they knew that all good things that they had porque eles sabiam que todas as coisas boas que eles tinham, weren't really theirs in the first place. em primeiro lugar, não pertenciam a elas. They realized that they were simply stewards or managers Eles perceberam que eles eram simplesmente mordomos ou gerenciadores of God's resources. dos recursos de Deus. He was the owner, Ele era o dono. and they were the managers of it. E eles eram apenas os mordomos e gerentes daquilo. When we give to God the first portion of our resources, E quando nós damos a Deus a primeira porção dos nossos recursos, it is a tangible reminder to us é um lembrete tangível para nós, that we recognize and that we believe que nós reconhecemos e cremos that He is the owner que Ele é o dono and we are the managers. e nós somos os gerenciadores. Practically, giving back to God De forma prática, dar de volta a Deus means giving to your local church first. significa primeiramente dar à sua igreja local. My mother taught me this when I was a little kid, E a minha mãe me ensinou isso ainda quando era uma criança muito pequena. and I am so grateful for that lesson and for that wisdom. E eu sou muito grato por essa lição e pela sabedoria dela. Please hear me. Por favor, me escutem. God does not need your money. Deus não precisa do seu dinheiro. He gave it to you. Ele te deu He can take it back. e Ele pode tomar de volta. This isn't about God wanting something from you
E isso não se trata aqui de Deus querendo algo de você. It is about God wanting something for you. Se trata de Deus querendo algo para você. God is inviting you to partner with Him Deus está te convidando a ser parceiro dele. in spreading the good news of His gospel. E espalhar, e a vir a espalhar as boas notícias do Evangelho. And there is no vehicle that is better equipped to do that E não há veículo algum que seja mais capacitado a fazer isso than this local church. do que essa igreja local. The third step O terceiro passo is to create margin. é criar uma margem. See, being committed to a generous life reorders our priorities. Então, ser comprometido a uma vida generosa reorganiza as nossas prioridades. You decide in advance Você decide de forma antecipada how much you're going to set aside to give. quanto você vai separar de lado para doar. You decide in advance Você decide isso de forma antecipada. what your goals are for saving. Quais serão os seus objetivos de economizar? You decide in advance E você decide isso de forma antecipada. what goes onto your calendar. O que vai fazer parte da sua agenda, do seu calendário. When you give first E quando você dá primeiro, and save second, e em segundo lugar você guarda, here's what will happen. é isso que vai acontecer com vocês. You will consume and spend less. Você vai consumir e gastar menos. Margin for generous living will naturally appear. E a margem por uma vida generosa naturalmente vai aparecer na sua vida. But getting there may require taking a long, hard look. Mas para você chegar lá, isso vai demandar de você um olhar muito profundo. At some of the decisions we've already made. De algumas das decisões que nós já tomamos em nossas vidas. Consumer debt is probably the greatest threat to margin. E a dívida do consumo talvez seja uma das maiores ameaças para termos uma margem. Because it takes away our freedom and flexibility Porque a dívida tira a nossa liberdade e flexibilidade, that we otherwise enjoy. que a gente poderia, de outra forma, aproveitar. Nowhere in the Bible does it say that debt is inherently evil. Em nenhum lugar da Bíblia diz que as dívidas são malignas por si só. But the scriptures do warn us frequently Mas as Escrituras nos alertam frequentemente of the dangers that come with debt if we aren't careful. dos perigos que vêm junto com as dívidas se nós não tomarmos cuidado. Now, if you find yourself in a place where you feel like you're drowning E se você se encontra hoje no momento em que você tem a percepção de que você está se afogando due to bad financial decisions, devido a uma decisão financeira equivocada, you're not alone. saiba que você não está sozinho. Many of us have been there, Muitos de nós já estivemos lá. and this message is not intended to drive you to guilt or shame. E essa mensagem não tem a intenção de te levar à sensação de culpa ou vergonha. I want to encourage you Eu quero te encorajar and give you hope e te dar esperança that there is a way out. que existe uma saída. That hope is to flip your plan around E essa esperança é você colocar o seu planejamento de cabeça para baixo and line up with God's plan. e se alinhar com o planejamento de Deus. Give first, Primeiro dê, then save something, depois economize algo then live on the rest, e viva com o restante. and not more than the rest. E não mais do que o restante. I still think it's true Eu ainda creio que é verdade that we have to be taught to live a generous life. que nós precisamos ser ensinados a vivermos uma vida generosa. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I believe that by the power of the Holy Spirit, eu creio que pelo poder do Espírito Santo, all Christians have generosity as part of their DNA. todos os cristãos têm a generosidade como parte do seu DNA. God is the greatest giver, Deus é o maior doador. and we were created in His image. E nós somos criados à sua imagem. The DNA of generosity is in each of us. E o DNA da generosidade está em cada um de nós. And make no mistake, E não cometam um equívoco. your commitment to generosity O seu comprometimento com a generosidade will lead people to Jesus. vai levar pessoas a Jesus. Join me in prayer. Peço que vocês se unam comigo em oração. Father, I thank you that you are a God that gives. Pai, eu te agradeço, pois o Senhor é um Deus que dá.
When you gave your son, that's the greatest and most generous gift ever given. E quando o Senhor entregou o seu filho, foi a maior imagem, expressão de generosidade. We thank you and praise you for that. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. Lord, I pray for everyone in the room Pai, eu peço para cada um nessa sala, that you would help us to be generous. para que o Senhor nos ajude a sermos generosos. God, help us to wake up every day and ask you, how are we to be generous today? Ajude-nos, ó Deus, a levantarmos cada dia pela manhã e perguntarmos ao Senhor e pedirmos ajuda para sermos generosos. How are we to be generous with our money? Como nós podemos ser generosos com o nosso dinheiro? How are we to be generous with our time? Como poderemos ser generosos com o nosso tempo naquele dia? How are we to be generous with our words? E como poderemos ser generosos com as nossas palavras? How are we to be generous with our forgiveness? E como poderemos ser generosos com o nosso perdão? How are we to be generous with encouragement? Também como poderemos ser generosos no encorajamento? God, we want to live lives of whole life generosity. Deus, nós queremos viver uma vida integral de generosidade. Please help us in that. Por favor, nos ajude com isso. And may it bring you honor E que possamos te dar honra and you glory. e glória a ti. We ask it in Jesus' name. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.